Este programa é livre para todos os públicos. Meus amigos e amigas, uma alegria nós podemos estar aqui com mais um programa da Escola da Fé. Nós estamos numa sequência de estudo da nossa doutrina. Estamos agora conversando sobre a vida de Jesus. Já falamos da infância de Jesus, já falamos da vida pública de Jesus e a gente sabe que a vida pública de Jesus termina com a sua paixão e a sua morte. É isso que nós queremos tratar hoje, tá certo? Vamos pedir a Deus que nos dê a sua graça e a sua bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que nós apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus amigos, vamos então hoje conversar um pouco sobre a paixão e a morte de Jesus, dentro do estudo que nós estamos fazendo aí da Cristologia, que é um estudo sobre Jesus Cristo, ok? Bom, eu queria mostrar aqui algum material que você pode enriquecer esse seu estudo, né? O livro básico que nós estamos seguindo é esse daqui, né? Esta é a nossa fé. E aqui a gente apresenta praticamente um resumo de toda a nossa fé. Quero mostrar um livro que está ligado com a paixão de Cristo, a sua morte, a sua crucificação, né? As 7 palavras de Cristo na cruz. É uma reflexão muito boa que ajuda a gente a meditar, né? Nessa paixão de Cristo. Uma das coisas mais importantes de meditação, dizem os santos, é a gente meditar sobre a paixão de Cristo. Faz crescer em nós o amor a Jesus Cristo. Apresento a vocês um lançamento muito bom da Canção Nova, da editora Canção Nova, Via Sacra, que foi escrito por um grande bispo lá do Nordeste, né? Dom José Rui, um bispo muito bom, era muito amigo de Dom Henrique Soares, né? E amigo da Canção Nova. Escreveu essa Via Sacra. É um livrinho para você carregar com você sempre. Sempre sexta-feira é um dia bom de fazer a Via Sacra, né? Então está aí, você pode carregar com você. Depois eu vou mostrar outras coisas aí no nosso intervalo, depois do intervalo. Bom, vamos então conversar um pouco sobre a paixão e a morte de Jesus. A gente sabe que toda a vida de Jesus é um mistério voltado para a nossa salvação, nossa redenção, desde a manjedoura até a cruz, né? Da manjedoura até a cruz. Ele nasceu pobre naquela gruta de Belém, não teve uma cama para nascer, não teve um hospital para nascer, não teve nada, né? E depois ele morre também sem nada, morre numa cruz. Até as vestes dele foram retiradas. Isso foi realmente despojado de tudo, né? Tudo que Jesus tinha era emprestado. Ele morava na casa de Pedro, era emprestado. Quando ele entrou em Jerusalém, entrou montado no jumentinho, emprestado. Quando ele foi celebrar a Santa Ceia, celebrou a Santa Ceia numa casa lá, emprestada. O que era de Cristo, afinal? Tinha uma coisa que era dele, que não abria a mão, a cruz. A cruz era a única coisa que era dele. Por quê? Porque ele sabia que com a cruz ele ia salvar a humanidade. Esse é o mistério, né, da vida de Cristo. Pela sua vida oculta ali em Nazaré, a sua submissão a São José, a Nossa Senhora, que ele tinha criado,
né? Tem sua palavra que purifica também os seus ouvintes, né? E tudo isso, com as suas curas, os exorcismos que ele fez, né? Também com a sua paixão, sua morte, sua ressurreição. Então, ele nos justifica. É o que diz o Catecismo da Igreja no parágrafo 517. Com toda essa sua vida escondida em Nazaré, sua paixão, tal, foi o caminho que Deus Pai escolheu para ele salvar a humanidade. A carta aos Hebreus, né, diz que, pela graça de Deus, ele provou a morte em favor de todos os homens. Olha que coisa profunda. Pela graça de Deus, ele provou a morte. Em favor de quem? De cada um de nós. Para quê? Para destruir a nossa morte eterna. Não a morte física, mas a morte eterna. Eu gosto de lembrar que São Tomás de Aquino dizia que tem duas mortes. A primeira morte é quando o corpo se separa da alma. Mas a segunda morte é que é a pior, quando a alma se separa de Deus. Aí é a perdição eterna, né? Então, a carta dos Hebreus, né, aí no capítulo 2, versículo 14, fala que isso a fim de destruir pela morte o dominador da morte, isto é, o diabo. Veja que citação muito importante da carta aos Hebreus, capítulo 2, versículo 14. Né? Eu vou até repetir desde o começo. Pela graça de Deus, ele provou a morte em favor de todos os homens, a fim de destruir pela sua morte o dominador da morte. O demônio nos dominava por causa do pecado original, né? Mas Cristo venceu com a sua morte. Então Jesus morreu de fato e foi sepultado e no terceiro dia ressuscitou. Isso é bem claro nas Escrituras, São Paulo repete, né? Os apóstolos todos repetem, né? Durante a permanência de Jesus no túmulo, a sua pessoa divina, é importante entender isso, a pessoa de Cristo é a pessoa divina. Na pessoa divina ele tem também a natureza humana, né? Então, na sua pessoa divina, ele continuou a assumir tanto a sua alma como o seu corpo. Então, como a pessoa de Cristo é o Verbo manteve intacto a sua alma e o seu corpo. Por isso o corpo de Cristo não se corrompeu, né, no túmulo, ok? Embora tivessem separados entre si pela morte, o corpo e a alma, mas o Verbo manteve incorruptível, tanto o corpo quanto a alma, né? Por isso o corpo de Cristo, né, morto, ele não viu a corrupção, né? Como disse São Pedro, lá nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, São Pedro fala isso naquele discurso de Pentecostes. Ele não viu a corrupção que é gerada pela morte. Então, a virtude divina, né, do Verbo preservou o corpo de Cristo da corrupção, né? E a gente encontra isso, essa citação bem clara lá nos Atos dos Apóstolos, né? Minha carne repousará na esperança, porque não abandonarás minha alma no Hades. Hades é a mansão dos mortos, né? Nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Está nos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 26. São Paulo fala isso bem no dia daquele discurso de Pentecostes, né? Bom, o Cristo morto, na sua alma unida à sua pessoa divina, ele então desceu à mansão dos mortos, abriu as portas do céu aos justos que o haviam precedido. Então aí Cristo vai completar o mistério da redenção. Com a sua ressurreição, ele vai trazer a salvação para todos que viveram depois dele, para nós. Os que viveram antes dele, mas que eram justos, o catecismo fala, ele não veio para salvar todos que estavam na mansão dos mortos, veio para salvar os justos. Então, para esse, ele abriu as portas do céu. São Mateus até cita, né, que quando Jesus ressuscitou, ou melhor, quando Jesus morreu na cruz, né, muitos mortos ressuscitaram e apareceram em Jerusalém. As pessoas perguntam, mas e esses mortos, como é que foram para o céu? Não, voltaram a morrer. Foi uma ressurreição tipo a ressurreição de Lázaro, daquela menina que Jesus ressuscitou, do filho de Naim, que voltaram a morrer.
Mas houve, né, essa ressurreição narrada por São Mateus no final do evangelho dele. Então, gente, a gente entende que Jesus, ele abraçou a vontade do Pai. Né? Diz a carta aos Hebreus, no capítulo 5, versículo 8, embora fosse filho de Deus, aprendeu a obediência por meio dos sofrimentos que ele teve. Porque ele sabia, né, que é pelo sofrimento, pela morte que ele ia salvar a humanidade. Nós já explicamos isso aqui em outras aulas. Né? São Paulo fala na carta aos Romanos, no capítulo 5, versículo 19, como pela desobediência de um só homem, todos se tornaram pecadores, pecadores no sentido de ter perdido a graça de Deus. A gente sabe que o pecado original não é um pecado de culpa, é uma herança, né? É uma carência, né, da graça de Deus, da amizade de Deus. Então, como pela desobediência de um só, todos se tornaram pecadores, assim pela obediência de um só, todos se tornarão justos. Cristo é o novo Adão, né, que ele vai refazer a obra de Adão. Por isso que ele passa por aquela tentação do deserto. O Adão passou pelaquela tentação e sucumbiu. Cristo não, ele vai vencer o demônio. Então ele começa já a sua missão de implantar o reino de Deus na terra, começando por expulsar exatamente o reino de Satanás. Bom, Evangelho de São João, no capítulo 6, versículo 38, Jesus diz assim: eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Tá aí. Essa é uma coisa marcante na vida de Jesus. Antes dele descer à terra, né, a carta aos Hebreus narra, lá no capítulo 10, que ele se apresentou diante, o Verbo se apresentou diante do Pai e pediu: dai-me um corpo para fazer a tua vontade. Porque todos esses sacrifícios, oblações aí do templo não satisfizeram a justiça divina. Então, dai-me um corpo para que eu satisfaça essa justiça divina. Ou seja, quando Cristo, sendo Deus, oferece a vida dele, a justiça divina, essa oferta tem valor infinito, porque é a vida de Deus. Mas, ao mesmo tempo, um homem, porque o Verbo se encarnou como homem. Então, ele paga o preço do pecado da humanidade diante da justiça divina. E aí nós podemos ser perdoados. Por isso que Jesus falou: eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Né? Em João 5,30 ele fala: não busco a minha vontade, né, a do Pai. Procedo como o Pai me ordenou. Né? Lá no Evangelho de São João, capítulo 12, no versículo 27, ele fala uma coisa assim muito forte. Agora a minha alma está perturbada. Por quê? Ele já estava próximo da paixão. Mas que direi? Pai, salva-me dessa hora. Mas é exatamente para isso que eu vim a esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Por que Pai glorifica o teu nome com o sacrifício à morte de Jesus? Por que o Pai é glorificado? Porque Jesus resgata a humanidade, que é a obra grande do Pai, a humanidade. Né? Então o Pai é glorificado, porque ele vê a sua obra, né, salva pela imolação do seu próprio Filho. Bom, é muito importante a gente entender por que Jesus se agarrava a isso, de fazer a vontade do Pai. E era tudo que o demônio queria, retirar Jesus desse caminho. Aquelas tentações do deserto não foram outra coisa a não ser tentar afastar Jesus da vontade do Pai, que era uma vontade amarga, passar pela cruz. Não é? Quando Jesus encontra com aquela samaritana lá no poço de Jacó, né, na Samaria, narra lá o Evangelho de São João, no capítulo 4, que ele fala para os apóstolos: meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. Quando os apóstolos perguntaram para ele: o senhor não vai comer alguma coisa, está na hora do almoço? Ele diz: eu tenho um alimento que vocês não conhecem. O meu alimento é fazer a vontade do meu Pai.
Sabe, gente, isso para nós é também um alerta. A nossa vida como cristãos é fazer a vontade do Pai. E essa vontade do Pai nem sempre é a nossa vontade. Aliás, muitas vezes é diferente. O profeta Isaías, lá no capítulo 55, diz assim, né? A vontade de Deus não é a nossa vontade. É bem diferente da nossa. Né? Bom, lá em Lucas 22, capítulo 42, São Lucas, né? Jesus fala ali, que São Lucas narra: Pai, se é do teu agrado, afasta de mim esse cálice. Não se faça, todavia, a minha vontade, mas sim a tua. Veja, gente, lá no Horto das Oliveiras, naquela noite da angústia mortal, que ele chegou a suar sangue, né? Sabe por que Jesus suou sangue naquela noite? Existe um livro, né, do Dr. Pierre Barbet, A Paixão de Cristo segundo o cirurgião. Foi escrito há mais de 40 anos esse livro. É um cirurgião que estudou a Paixão de Cristo detalhadamente. Esse livro é da editora Loyola. Ele diz que a angústia de Cristo naquela noite era tão grande que esses pequenos vasos capilares subcutâneos debaixo da pele se rompiam, estouravam e o sangue vazava pelo corpo de Cristo. Imagina que tensão, que angústia. Por isso que ele falou para os apóstolos: minha alma está triste até a morte. Mas ele aguenta firme. Pai, faz a tua vontade, não faça a minha vontade. Está aí. Vamos fazer um intervalo e a gente volta já. Meus amigos e amigas, de volta com a nossa Escola da Fé. Eu quero retornar mostrando a vocês um livro muito interessante. Flores e Plantas do Santo Sudário. O que é esse livro? Esse livro é um pesquisador, um biólogo judeu, veja, não é católico, né? O nome dele, vocês estão vendo aqui a foto dele, Dr. Avinoam Danin. Gente, esse homem, um biólogo de Jerusalém, ele descobriu que no Santo Sudário existem pólens de flores interessantíssimos, que só dava na época da Páscoa e que ficaram impregnados no sudário de Cristo. Então, esse homem que não é católico escreveu esse livro, né, e aqui ele coloca uma série de ilustrações, mostrando com muito detalhe. Eu não vou colocar aqui o detalhe todo porque demoraria, mas ele mostra aqui nesse livro que o sudário é realmente de Cristo. Ele mostra com provas científicas, né, as flores que ele encontrou no sudário, inclusive sinais dos espinhos, né? Ele mostra aqui, inclusive, como é que teria sido a coroa de Cristo, né? Um capacete, não era um... Os soldados romanos devem ter usado o capacete deles para montar aquela coroa de espinhos, depois colocaram na cabeça do Cristo, né? E outras coisas mais. Uma coisa muito interessante é isso daqui. Não sei se pela televisão vocês vão conseguir ver. É o rosto de Cristo que está aqui. Vocês estão vendo em volta do rosto flores. Ele encontrou isso no Santo Sudário com essas técnicas avançadíssimas de imagem. Sabe que Israel tem uma tecnologia avançadíssima. O que ele descobriu? Que em torno do rosto de Cristo, eles colocaram flores. Por quê? Aí ele explica, ele como judeu, ele explica, porque os judeus, eles, onde tem sangue, eles não tiram no cadáver, porque o sangue para o judeu é considerado assim alguma coisa meio sagrada. Então o que eles fazem? Eles colocam flores onde tem sangue. E o doutor Avinoam Danin encontrou isso no Santo Sudário. É uma coisa... E ele mostra como é que eram essas flores. Olha o que eram essas flores. A nossa margaridinha, né? Que lá também dá nessa época. Então, é muito interessante. Bom, esse livro aqui, quando eu tomei conhecimento, eu fiz contato com ele em Israel e nós conseguimos ele autorizar a publicação do livro, pagando a ele, evidentemente, os direitos autorais. Sabe, eu acho muito interessante isso. Inclusive, esse livro teve uma recomendação do Vaticano. Aqui está escrito uma coisa muito interessante, né? O jornal do Vaticano, L'Osservatore Romano, colocou o seguinte: embora muitos tenham duvidado sobre a verdadeira origem do sudário,
Esse pequeno livro, escrito por um famoso botânico de origem judia, nos oferece fortes evidências sobre sua autenticidade. O significado teológico das conclusões de Danin são enormes. Está escrito aqui no Jornal do Vaticano. Então, é muito interessante isso, né? É um livro pequeno, ilustrado, muito bem ilustrado. Ele coloca aqui, é um pesquisador, né? Ele mostra muitas coisas. Olha, o que eu acho interessante é o seguinte: eu já li muito livro sobre o sudário, mas escrito por gente católico, padre. Agora, isso aqui não, isso aqui é um judeu. Eu perguntei para ele: o senhor é católico? Ele disse: não. Eu escrevi para ele pela internet: não, eu sou judeu, mas o meu trabalho científico independe disso. O sudário é de Cristo. Está aí. Quem quiser aprofundar, né? Nossa editora tem esse livro, Canção Nova tem esse livro também. Já mostrei a Via Sacra, né, do Dom Rui, beleza, né? E queria mostrar um livro também, que é um desdobramento da vida de Cristo, né? O livrinho da vida da irmã Dulce. O que a irmã Dulce viveu? Aquilo que o Cristo viveu, na realidade dela. Entregou a vida a Deus, não na cruz como Cristo, mas aos pobres dela, né? Maravilha. Esse livro aqui, gente, é um exame de consciência para nós. É um livro que eu escrevi com a Ana Lígia Lira. Ana Lígia Lira é uma historiadora que foi a fundo, né, na vida de irmã Dulce. E eu coloquei reflexões em cima. Então isso aí ajuda a gente a entender esta nossa aula de hoje também. Mas vamos em frente. Eu estava dizendo que Jesus cumpriu perfeitamente a vontade do Pai para salvar a humanidade. Gente, é impressionante. Deus podia ter escolhido outro caminho para salvar a humanidade? Poderia. Mas por que Deus escolheu esse caminho tão grande? Só Ele sabe dizer por quê. Na sua sabedoria, Ele aceitar que o Filho passe pela angústia da cruz, que era o pior tipo de morte que havia no tempo do Império Romano. Era tão terrível que quando o primeiro imperador se converteu, Constantino, ele mandou abolir a pena de morte. Acabou, porque Cristo foi crucificado. Então, daqui para frente, ninguém mais vai ser. Era horrível, era horrível. A crucificação, às vezes, você ficava 2 dias pregado na cruz até morrer. O Cristo morreu em 3 horas porque ele estava arrebentado, já tinha sido flagelado, coroado de espinho, uma noite inteira de sofrimento. Então, mas era uma coisa terrível. Deus quis isso para a nossa salvação. Isso leva a gente a pensar o seguinte: como nós temos que retribuir a Deus? Porque Santo Afonso de Ligório dizia assim: se existisse só você nesse mundo, o Cristo teria passado por tudo que ele passou para salvar só você. Por isso que São Paulo fala: ele morreu por mim. Na carta aos Gálatas, Gálatas 2:20, São Paulo fala: ele morreu por mim. Eu, pessoalmente, Paulo. Então, Deus espera uma resposta de nós. Deus espera uma correspondência a isso. São João da Cruz dizia: amor só se paga com amor. É o amor de Deus que levou ele a isso. Então, qual é o amor nosso para com Deus? Isso ajuda, sabe, a gente a ser realmente, de fato, religioso. Amar a Deus não por causa de medo do inferno. Amar a Deus porque eu amo a Deus. Entende? Servir a Deus porque eu amo a Deus, porque eu quero retribuir o que Deus fez por mim. É diferente, né? A vida exatamente a vida dos santos. Os santos não tinham medo do inferno, nem do purgatório. Os santos queriam era amar a Deus, né? É bonito que Jesus diz, né? Evangelho de São João, capítulo 10, no versículo 17, Jesus diz assim: o Pai me ama porque dou a minha vida. Olha que bonito. O Pai me ama porque eu dou a minha vida, né? Não para Ele, Pai, mas para a humanidade, para salvar a humanidade, para reparar a justiça divina. É uma coisa que nós temos que entender muito bem. Não é o pai que, não sei, egoisticamente coloca o filho na cruz, né, para se vingar do pecado da humanidade. Não, completamente não. Tem gente que interpreta isso errado. Allan Kardec,
o fundador do Espiritismo, achava isso. Esse Deus é um Deus maluco, um Deus que crucifica seu filho. Não é que você viu isso? Eu jamais vou ser católico. Não é isso. Não é isso. Acontece que Deus age pelo direito e pela justiça. Está cheio de passagens na Bíblia dizendo que Deus não age pela força. Deus age pela justiça e pelo direito. Pela justiça, o demônio conquistou a humanidade no paraíso. Não foi com violência. O demônio não fez violência a Adão e Eva. Ele passou a lábia. Ele disse para Adão e Eva que Deus estava mentindo para ele, que Deus era mentiroso. Podia comer assim daquela fruta que não tinha consequência nenhuma, não. E roubou a humanidade inteira de Deus. Então, os santos doutores dizem isso. Alguém tinha que reconquistar a humanidade, diante do direito e da justiça. Então, Cristo vai pagar a conta. Aí entra o direito e entra a misericórdia. O direito entra que o demônio tinha posse da humanidade. Então, alguém tinha que pagar essa conta, é o direito, Cristo pagou. Aí entra a misericórdia. Onde é que está a misericórdia? Ele pagou no nosso lugar. Eu não podia pagar, nem você podia pagar, então ele pagou. Aí está a misericórdia. Mas a misericórdia está junto com a justiça, entenderam? É muito importante entender isso, senão a gente não entende o mistério da redenção. Quando Cristo oferece a sua vida de valor infinito na cruz, então ele repara a justiça do pecado infinito contra Deus, porque a majestade de Deus é infinita. Eu insisto muito nisso, porque sem isso a gente não entende a nossa fé. Bom, lá em João 14, 21, dentro da Santa Ceia, Jesus diz assim para os apóstolos: o mundo saberá que amo o Pai e faço como o Pai me ordenou. Amo o Pai, por isso eu faço como o Pai me ordenou. Né? Por isso que lá no Getsemane, né, ele vai dizer: deixarei eu de beber o cálice que o Pai me deu? Né? Quando Pedro puxou daquela espada, cortou a orelha lá daquele servo do sumo sacerdote, Jesus falou para Pedro: Pedro, você não sabia? Se eu quisesse, eu pedia para o Pai mandar para mim 12 legiões de anjos e eu acabaria com esse barulho todo aqui, mas eu vou deixar de beber o cálice que o Pai me deu? Está aí. Ele bebeu esse cálice até ele dizer na cruz, né? Tudo está consumado. Ele só entregou a vida dele ao Pai. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, depois que ele cumpriu tudo. Você já notou que nos evangelhos, várias vezes queriam apedrejar Jesus. Lá em Nazaré queriam jogar no abismo lá, para que ele morresse. Ele passou pelo meio do povo e ninguém, parece que tinha força para tocar nele. Muitas vezes os judeus pegaram em pedra para apedrejá-lo. Ele passava pelo meio do povo e ia embora. Ele dizia: ninguém tira a minha vida. Eu entrego a minha vida e a retomo quando eu quiser. É a divindade dele. Né? Então, ele cumpre na cruz, está lá em João 19, 30, ele cumpre na cruz tudo, ou seja, bebeu aquele cálice até a última gota. Né? Quem gosta de vinho, eu gosto de tomar um vinhozinho, você toma até a última gota do cálice. Né? Quando o vinho é bom, né? Ele tomou o cálice que o Pai entregou para ele até a última gota. Né? Então, Jesus foi acusado, meus irmãos, de perdoar pecados, de realizar curas em dia de sábado, de interpretar a Escritura de maneira original, né? A lei. Ele era Deus. Né? Ele foi acusado, né, de ter contato com os publicanos, com os pecadores, né, de se fazer de Deus, né? O que era uma blasfêmia para os judeus, né? E que a lei punia com a pena de morte por apedrejamento. Né? Os sumos sacerdotes falaram para Pilatos: não, ele tem que morrer sim, porque ele se fez de Deus. E a nossa lei diz que é blasfêmia e tem que ser apedrejado. Quando ele perdoou o pecado daquele paralítico, né? Vai, filho, teus pecados estão perdoados. Nossa, eles ficaram horrorizados. Por quê? Porque só Deus pode perdoar pecado. E esse homem está se fazendo de Deus. E Jesus, para mostrar que ele era Deus mesmo, aí fez o paralítico andar, levantar e carregar
a cama dele embora, né? Mas por tudo isso, Jesus foi sendo perseguido. Por tudo isso que eu já falei aqui, né? Ele foi acusado de perdoar pecado, ele foi acusado de fazer cura no dia de sábado, que a lei, para os judeus, mal interpretando a lei, não podia, né? Ele interpretou a lei, né? Vocês escutaram que Moisés disse isso, mas eu vos digo. Então, tudo isso foi acumulando. Agora, por que tudo isso, gente? Porque eles não entenderam as Escrituras, que falava tudo do Messias. Não é? Tem aquela passagem muito bonita de Jesus caminhando com os discípulos de Emaús. O que ele fala para os discípulos de Emaús? Ele conta de Moisés até todos os profetas o que falava sobre ele. Mas que os sumos sacerdotes, doutores da lei, interpretaram errado. Aí o perigo, gente, de interpretar a Bíblia de maneira errada. Por que interpretar a Bíblia? Porque não souberam entender na Bíblia. Jesus fala, as Escrituras falam de mim. E vocês não souberam entender as Escrituras. Por isso crucificaram Jesus. Aí fica um alerta para a gente de interpretar a Escritura conforme o ensinamento da Igreja. O documento do Concílio Vaticano II, Dei Verbum, diz assim, o ofício de interpretar a palavra de Deus autenticamente, sem erro, cabe exclusivamente ao magistério da Igreja. Por que surgiram várias Bíblias diferentes? Tem lá a Bíblia de Allan Kardec, Evangelho de Allan Kardec, Evangelho segundo o Espiritismo, tem a Bíblia dos Mormons, tem a Bíblia dos protestantes que retiraram lá 7 livros. Por quê? Porque não quiseram seguir o magistério da Igreja, que o Cristo instituiu desde a primeira hora, desde o tempo dele. Bom, mas vamos em frente, né? Jesus deixa bem claro, né, que ele não deixa meio termo, né? Ele fala lá no Evangelho de São Mateus, né? Aquele que não está comigo, ele está contra mim, né? Cristo é um divisor de águas. Ou você segue Cristo ou você não segue Cristo. Não tem meio termo, né? Ele fala, né, para os judeus que pediram para ele um sinal do céu, né? Acho que queriam que fizesse o sol parar, ou não sei o quê. Ele fala, não vou dar sinal nenhum para vocês, não. Vocês querem ver teatro, vocês não querem ver sinal para acreditar em mim, né? O sinal que eu vou dar para vocês é o sinal de Jonas, 3 dias lá no seio da baleia, e depois foi colocado lá numa praia, né? E tem aqui alguém que é maior do que Jonas, maior do que Salomão, maior do que o templo, né? Então, ele colocava as coisas assim com muita clareza. Bom, vamos fazer mais um intervalo, mas a gente vai continuar ainda essa conversa no nosso próximo bloco. De volta com a nossa Escola da Fé. Eu estava dizendo a vocês que todo o erro que cometeram contra Jesus, os sacerdotes, doutores da lei, fariseus, saduceus, escribas, porque interpretaram a Bíblia de maneira errada. Né? Quem lê lá os capítulos 52, 53, 54 de Isaías, por exemplo, entende perfeitamente o que ia acontecer com o Messias. Seria massacrado mesmo. Mas eles fecharam o olho para isso. A gente sabe que o pior cego é aquele que não quer enxergar, né? Não é o cego de nascença, é o cego que não quer enxergar. Isso é o pior, né? Então preferiram soltar Barrabás do que Jesus. E é muito interessante isso, né? O Papa Bento XVI, naquela coleção dele maravilhosa, né? Jesus de Nazaré, o Papa Bento XVI ele faz uma comparação muito bonita. Ele coloca Barrabás e Jesus. Jesus é o Filho de Deus, né? Barrabás quer dizer filho do Pai. Bar, em hebraico, quer dizer filho. Abá é pai. Então, Barrabás quer dizer o filho do Pai. Então, você tinha um filho do Pai ali, bandido, e um filho do Pai, Deus. Quem que eles escolheram? O filho do Pai falso. Por quê? Porque interpretaram a Bíblia errada. Então, isso é muito importante, né? Nós estamos num tempo que, graças a Deus, muita gente lê a Bíblia. O que não era na minha infância. Na minha infância,
você via muito pouca gente lendo a Bíblia. O povo sabia a doutrina porque tinha aula de catequese, os padres ensinavam nas igrejas e tal, mas meditar a Bíblia mesmo era mais o clero. Hoje não, graças a Deus, especialmente com a renovação carismática católica, o povo mergulhou na Bíblia. Mas agora precisa aprofundar. Aprofundar. Eu quero aproveitar para mostrar a vocês o seguinte, eu tenho essa preocupação muito grande, se a pessoa leia uma Bíblia, mas entendendo. Né? Por isso que eu escrevi um curso bíblico, né, em 6 volumes, nem vou falar aqui porque é muita coisa para ficar falando, mas é um curso bíblico em que eu explico a Bíblia inteira. Olha, são 6 volumes, tá? Pega do Gênesis ao Apocalipse, ok? E gravei também um curso online. Esse curso está disponível pela internet. Quem quiser conhecer esse curso é entrar no site. O site é cursobiblico.cleofas.com.br. São 170 aulas. É para você fazer durante um ano. São 4 blocos, 4 módulos. O primeiro módulo é o Pentateuco, os 5 primeiros livros. O segundo bloco são os livros históricos, os livros sapienciais e os livros proféticos, né? O terceiro bloco são os evangelhos, 4 evangelhos, o quarto bloco são as cartas dos apóstolos e o Apocalipse. Eu usei os melhores manuais que eu conheço sobre a interpretação da Bíblia. Eu tenho 3 conjuntos, que praticamente 5 volumes cada um. Um é do Opus Dei, da Universidade de Navarra, na Espanha. O outro é de um grupo de teólogos americanos que foi publicado pela Loyola, chama-se Explicações da Bíblia, Comentário Bíblico. E tem uma terceira análise, que são sobre os evangelhos e as cartas, que também é da Universidade de Navarra, do Opus Dei. É coisa muito boa, fiel ao ensinamento da igreja. Então, baseado nisso, é que eu escrevi essas coisas. Para quê? Para que a gente leia a Bíblia e entenda conforme ensina o magistério da igreja. Isso é muito importante para a gente não se enganar. Bom, vamos em frente. Então é o seguinte, a gente sabe que o Sinédrio, o que era o Sinédrio? Era aquele tribunal dos judeus que julgava as coisas da religião, que era formado pelos doutores da lei, pelos saduceus, pelos sumos sacerdotes. Então o Sinédrio entrega Jesus aos romanos, acusando Jesus de revolta política, né? O que não é verdade, né? O que coloca Jesus no mesmo pé de Barrabás, ou seja, acusação de sedição, como se Jesus fosse um revolucionário que queria derrubar o Império Romano, mas é mentira. Jesus falou para Pilatos, Pilatos, meu reino não é desse mundo, Pilatos. Fica tranquilo, eu não vim aqui para te derrubar, não. Meu reino é do outro mundo. Pilatos, se eu quisesse derrubar você, os meus súditos pegariam em arma. Você não está vendo ninguém aí com arma querendo me libertar de você, não. Mas deram um jeitinho para tentar jogar Jesus contra César. Né? Se você libertar ele, você não é amigo de César. Gente, a maldade sabe trabalhar as coisas. Né? É aquilo que Jesus disse, os filhos das trevas são mais inteligentes que os filhos da luz. Bom, o Concílio Vaticano II ele diz que aquilo que se perpetrou na paixão de Jesus não pode indistintamente ser imputado a todos os judeus que viviam então, nem aos judeus de hoje. Os judeus não devem ser apresentados nem como condenados por Deus, nem como amaldiçoados, como se isso decorresse das Sagradas Escrituras. Está lá no documento do Concílio Vaticano II, Nostra Aetate. Não foi o povo de Deus como um todo que condenou Jesus. Não, os apóstolos eram judeus. Muitos sacerdotes judeus se tornaram cristãos. Né? Quem levou Cristo à crucificação foi a elite religiosa judaica com os romanos. Né?
Os Atos dos Apóstolos, interessante essa citação. Capítulo 6, no versículo 7, diz assim: no dia seguinte a Pentecostes, uma multidão de sacerdotes judeus obedecia à fé cristã. Olha que interessante. Você sabe que tinham muitos sacerdotes judeus, né, que serviam ao templo. Todos os descendentes da tribo de Arão, né, que era a tribo de Levi, os descendentes de Arão eram sacerdotes. Muitos deles se converteram ao cristianismo. Então, por isso que a gente coloca essa restrição, né? E ainda fala mais. E alguns dos partidos dos fariseus haviam abraçado a fé católica. Está lá em Atos 15, 5. Então, muitos judeus se tornaram, né? E tem mais, e zelosos partidários da lei, milhares de judeus abraçaram a fé. Está aí Atos 21, 20. Então, a igreja é bem clara com isso. Não se pode culpar o povo judeu, porque isso na história, infelizmente, aconteceu. Muita gente condenava os judeus como sendo os que crucificaram Cristo e judiavam dos judeus. Aí vem a expressão judiaria. Ai, que judiaria. Vem do quê? De maltratar os judeus. Vem a palavra judiaria. Tá certo? Bom, o magistério da igreja e os santos afirmam que foram o quê? Os pecadores que, como tais, foram os autores e como que os instrumentos de todos os sofrimentos porque passou o divino Redentor. Onde é que está escrito isso? No Catecismo da Igreja, parágrafo 598. Vou repetir. Foram os pecadores, eu e você, como tais, os autores e como que os instrumentos de todos os sofrimentos porque passou o divino Redentor. Ele não morreu para tirar o pecado do mundo? Então, por causa do meu pecado, do seu pecado. Nós crucificamos, os nossos pecados crucificaram Cristo. Ainda diz mais, a morte violenta de Jesus não foi resultado do acaso, um conjunto infeliz de circunstâncias. Não. São Pedro fala naquele sermão de Pentecostes, né, que ele foi entregue segundo o desígnio determinado e presciência de Deus. Né? Mas uma coisa que a igreja explica muito bem no catecismo é o seguinte, que essa linguagem bíblica, ela não significa que aquelas pessoas que entregaram Jesus à morte, eles cumpriram, assim, têm sido apenas executores passivos, né, de um roteiro pré-escrito, né, de antemão por Deus. Então Deus obrigou Judas a trair Jesus, obrigou Pilatos a condenar Jesus, obrigou os... Não, Deus não obrigou nada em ninguém, Deus não tira a liberdade de ninguém. Mas como Deus sabia, na onisciência dele, que isso ia acontecer, porque eles não iam aceitar o Cristo, então Deus aproveitou isto e transformou isso numa matéria-prima de salvação. Vocês estão entendendo? Não foi Deus quem obrigou as pessoas que... Né? Porque teve gente que sempre me perguntou assim, mas então Deus obrigou Judas a trair Jesus para que Jesus pudesse ser morto? Não, pelo contrário, Jesus fez de tudo para Judas não trair ele. Até na hora do último beijo, Judas, é com um beijo que você entrega o Filho do Homem, como que diz, acorda, homem, estou te dando a última chance. Mas não, o coração dele estava endurecido. Agora, é bonita essa explicação que Deus dá, né? Para Deus, está no catecismo, está aqui no catecismo, para Deus todos os momentos do tempo estão presentes na sua atualidade, ou seja, Ele estabelece, portanto, seu projeto eterno de predestinação, entre aspas, incluindo nele a resposta livre de cada homem à sua graça. É o parágrafo 600 do Catecismo. Não sei se vocês entenderam, eu vou ler de novo o que fala o Catecismo, aqui no parágrafo 600. O nosso querido Catecismo da Igreja, né? O que ele fala? Para Deus, presta bem atenção nisso,
Todos os momentos do tempo estão presentes na sua atualidade. O que quer dizer? Para Deus não tem passado, não tem futuro. Para Deus tudo é atual, é presente. Então continua o catecismo. Ele estabelece, portanto, o seu projeto eterno de predestinação, entre aspas, ou seja, da sua vontade, incluindo nele a resposta livre de cada homem à sua graça. Por isso que eu digo, ele não obrigou nem Judas, nem Pilatos, nem os romanos, nem ninguém a fazer o que fizeram, nem o sumo sacerdote, nem os doutores. Eles fizeram livremente. Pelo contrário, o Cristo insistiu com eles muitas e muitas vezes, mostrando que ele era o Filho de Deus e era pelos milagres, pelas Escrituras, pelo testemunho de João Batista, né? Pela própria palavra do Pai no batismo. Mas não adiantou. Né? Então, o nosso catecismo diz assim, que nenhum homem, ainda que o mais santo, tinha condições de tomar sobre si os pecados de todos os homens e de se oferecer em sacrifício por todos. Mas a existência em Cristo da pessoa divina do Filho, que supera e ao mesmo tempo abraça todas as pessoas humanas e que faz dele a cabeça de toda a humanidade, torna possível o seu sacrifício redentor por todos nós. Ok? Só ele poderia salvar. O parágrafo 616. Né? Ainda que o homem mais santo morresse na cruz, não adiantava nada. Por quê? Porque seria um sacrifício de valor finito oferecido a uma mancha infinita na majestade infinita de Deus. Então teve que ser um sacrifício do próprio Deus. Esse é o sentido da morte de Cristo, que eu quero assim deixar bem claro nessa aula. Né? Os pecados dos homens, depois do pecado original, eles são sancionados, punidos pela morte. Isso estava lá. Né? Por isso que a carta aos Hebreus fala que sem sangue não há redenção. Né? Então, São Paulo fala, era Deus que com Cristo reconciliava consigo o mundo. Ou seja, pagava aí, né, toda a culpa da humanidade. Deus o destinou como instrumento de propiciação, né, pelo seu próprio sangue. Romanos 3, 25. Né? Por isso que São Pedro fala, nós fomos resgatados da vida fútil que nós herdamos dos nossos pais, não é por coisas ouro e prata, coisas perecíveis, não, mas pelo sangue precioso de Cristo. Né? Ele fala como de um cordeiro sem defeito, sem mácula, né? Conhecido antes da fundação do mundo, mas que foi manifestado no fim dos tempos por causa de nós. Está aí. Né? Aquele cordeirinho que os judeus sacrificavam todo dia lá às 6 horas da tarde e 6 horas da manhã, prefigurava o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tá aí. Então, é tudo isso que a Bíblia explica muito bem. São Paulo fala na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21, São Paulo diz assim, aquele que não conhecera o pecado, Deus o fez pecado por causa de nós. Ou seja, ele absorveu nele todo o pecado da humanidade, a fim de que por ele nos tornemos justiça de Deus. Olha aí, a justiça. Nos tornemos justiça de Deus, ou seja, nós tenhamos diante de Deus a nossa culpa perdoada. Isso é justiça. Né? Feita não por nós, mas pelo próprio Deus. Né? Deus não poupou seu próprio Filho, mas ele entregou por todos nós. Diz São Paulo, lá, Romanos 8,32. A fim de que, né, nós fôssemos, então, reconciliados com ele pela morte do seu Filho. Né? Meus amigos, São Paulo diz, é nisso que consiste o amor de Deus. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e enviou-nos seu Filho como vítima de expiação por nossos pecados. Está aí. Agora, cada um de nós precisa retribuir a Deus, né, toda esta grandeza, essa maravilha, esse meu amor, esse seu amor por nós. Amém? Vamos pedir aos sacerdotes, diáconos, que nos dê a sua bênção, se algum estiver aí nos acompanhando hoje. Em nome do Pai,
e do Filho e do Espírito Santo.